Queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco neste momento. Aqueles que chegam pela primeira vez neste espaço, convidamos a que se imaginem num lugar calmo, sereno, que se deixem envolver por esta música suave, e aos nossos amigos, irmãos de caminhada do Lar Fabiano de Cristo, que nos imaginemos no nosso salão, no salão da nossa casa, envolvidos por esta música suave e pelas vibrações amorosas dos nossos amigos espirituais, que nos atendem a todos, independente do lugar onde estamos. Basta que nos sintonizemos com eles. A nossa reflexão de hoje começa com um texto do livro O Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. E o texto de hoje é inspirado no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 17, que nos fala de piedade. E este texto foi ditado pelo espírito Cair Barchutel, e ele nos diz assim: sê compassivo. Sem compaixão não há caridade. As lágrimas vertidas ao calor vívido da piedade corroem as densas cadeias da provação. Desterremos de nós a insensibilidade crua diante das telas de angústia que se desenrolam em nossa estrada. A piedade é a simpatia espontânea e desinteressada que se antepõe à antipatia gratuita ou desrespeitosa. Ela deve induzir-nos à prática do socorro moral e material junto daqueles que nola despertam, sem o que se torna infrutífera. Quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatue, venhamos a experimentá-lo igualmente para avaliar a dor do próximo e nos predispormos a ampará-lo. Só a piedade consoladora traz alegria ao espírito, criando elevação e valor. Fujamos à compaixão aparente, que se manifesta em lágrimas de crocodilo, gestos e exclamações pomposas nos cenários artificiais do fingimento. Mede-se a comiseração pelo devotamento e solicitude fraternais que promove. Deve-se-lhe o despovoamento gradativo das zonas de purgação moral da espiritualidade. Deixa-te enternecer ante os painéis comovedores das crises de pranto, vezes e vezes temperadas em sangue e suor. Contudo, não te detenhas aí. Busca dirimi-las. Percorre com o olhar as vielas intransitáveis da necessidade e beneficia as almas que se agitam em desespero dentro da jaula do próprio corpo. Tem dó, não apenas dos quadros gritantes de falência íntima, mas também dos padecimentos mascarados de silêncio e de orgulho, ingenuidade e inexperiência. Inunda de amor os corações mantidos sob o vácuo do tédio. Protege a infância desvalida, pois os pequenos viajores da carne carecem de guias. Favorece com a moeda e abençoa com a palavra os pedintes andrajosos, somente acariciados pelos cães que vagueiam nas ruas. E na certeza de que a piedade sincera jamais expressa covardia a aniquilar o bem, nem ridículo a excitar o riso alheio, acatemo-la como força de renovação das almas e luz interior da verdadeira vida, eternizada por Deus. Sê compassivo. Cair Barchutel. Queridos irmãos,
Este texto nos convida a sermos piedosos, a nos enternecermos com o sofrimento dos nossos irmãos, quaisquer que eles sejam, mesmo que sejam os desconhecidos que cruzam o nosso caminho, mesmo que por eles não tenhamos o mesmo amor que temos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos mais próximos. A piedade, nos diz o Evangelho, é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz para Deus, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. A piedade é o que nos move, é o que nos enternece quando vemos o sofrimento alheio. E esse sofrimento que às vezes é silencioso, porque o sofrimento ruidoso, o sofrimento visível, é fácil de nos tocar o coração. Mas às vezes o sofrimento é silencioso e nem por isso é menor. Cair Barchutel nos convida, nos lembra que se mede a compaixão pelo devotamento e solicitude fraternais que ela promove. A compaixão, se a gente pensar nisso que ele nos diz agora, que se mede pelo devotamento e solicitude que promove, ela não é uma virtude passiva, ela é uma virtude ativa. Ter compaixão não significa apenas nos enternecermos com o sofrimento alheio, mas significa também nos movermos no sentido de diminuirmos este sofrimento, de apaziguarmos este sofrimento, de alcançarmos a este irmão que sofre algo que o conforte, que o acalente, que o encoraje. Pode ser coisas materiais, se a carência é de coisas materiais, mas que esse auxílio material seja sempre acompanhado da boa palavra, da palavra amiga, da palavra terna, da palavra que encoraja, que dá esperança. Que a nossa piedade não fique à espera da ação dos outros, mas que esta piedade, esta compaixão que já somos capazes de sentir, seja ativa, que nos transformemos naqueles que não só se enternecem, mas que também agem para diminuir esse sofrimento. Às vezes o que o nosso irmão que sofre mais precisa é de ouvidos que o ouçam, é de uma mão que se estenda e lhe dê e o toque, é de um abraço, é de um olhar amoroso que atentamente ouve o seu desabafo. Ter compaixão é se sensibilizar pelo sofrimento do outro. E cada um de nós tem já em si algo de bom que pode doar, algo de bom que pode dividir com os seus irmãos de caminhada. Nós já conhecemos o Evangelho, nós já conhecemos a doutrina espírita, ou nós já temos experiências de vida que nos dão a ferramenta, se tivermos compaixão, se tivermos sensibilidade, de nos colocarmos no lugar do outro e fazer por ele aquilo que nós gostaríamos que alguém fizesse por nós. Deixa-te enternecer, nos diz Cair Barchutel, pelas crises de pranto.
pela necessidade material e espiritual. Tem dó dos sofrimentos morais, oriundos do orgulho, da ingenuidade, da inexperiência. Inunda de amor os corações vazios. Protege a infância porque ela carece de guias, de orientadores, não é? Distribui a moeda, mas abençoa com a palavra. E ele nos lembra que a compaixão colabora para o despovoamento gradativo das zonas infelizes da espiritualidade. É a compaixão que move estes espíritos bondosos que se aproximam de nós quando sofremos e nos trazem aquilo que já têm para aliviar o nosso sofrimento. A compaixão atenua as dores. A compaixão fortalece as almas, porque toda vez que nós nos sentimos acompanhados, socorridos, entendidos, nós nos fortalecemos, ganhamos coragem, renovamos as nossas esperanças e seguimos em frente. Nenhum de nós é tão pobre que não tenha algo para dar. E às vezes o que a gente tem para dar não são só coisas materiais ou nem são coisas materiais. São apenas uma palavra amorosa, um gesto fraterno, solidário, de compaixão. Que esta paz que nos envolve neste momento permaneça conosco. Que nós permaneçamos em sintonia com este mundo espiritual amigo, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, porque as nossas ações atraem boas vibrações, porque os nossos pensamentos mais elevados nos mantêm em sintonia com espíritos amigos, bondosos, que nos ajudam. Então, que possamos manter o nosso pensamento firme, na certeza de que Jesus, este Mestre amoroso, está conosco, sempre que nos dirigimos a Ele. E nesse momento pedimos, Mestre amado Jesus, que a Tua paz esteja conosco e que nós possamos ser, onde quer que estejamos, multiplicadores desta paz, repartindo-a com todos aqueles que convivem conosco. Que assim seja.